Olá, mais um episódio do CoachCast. Dessa vez eu recebo o Major Navrosky, que hoje ele está em Salvador, enquanto a gente grava isso aqui, e é um super prazer recebê-lo. Ele, que é autor do livro Liderança ao Extremo, vai contar aqui a sua trajetória em liderança e na sua vida, para que inspire muitas pessoas. Nós estamos aqui, para quem está apenas nos ouvindo, eu estou com uma camiseta cor de vinho, sou barbudo, tô de óculos, cabelos já caíram há muito tempo, né? Então só me descrevo assim para vocês. No meu fundo aqui tem uma estante cheia de livros e plantas. Navrosky, super prazer te receber aqui no CoachCast. Tenho certeza que vai ser um episódio incrível, que você vai contar suas histórias da sua trajetória aí de 22 anos, né, no Exército, e muito mais, né? Por favor, se apresente. Ô, Sérgio, obrigado. Obrigado pelo convite, né? Para mim é uma satisfação enorme estar aqui nesse canal tão maravilhoso, né? Sérgio, a gente estava já tem bastante tempo para a gente estar reunido aqui, podendo É, falar e trazer, né, um pouquinho da nossa experiência, das nossas vivências, né? E eu quero contar um pouquinho mais também sobre o livro, né? Eu acho que é o ápice. Acho que a gente vai... Tudo na vida são processos. E desde quando eu entrei no quartel, eu acredito que eu fui sendo formado, sendo forjado para chegar naquilo que é o maior desafio, né? O maior desafio profissional meu que eu enfrentei foi aquilo que eu relatei no livro Liderança ao Extremo, né? Depois do Liderança ao Extremo, eu entrei mais para uma área mais administrativa, né? E aí hoje em dia a gente faz um trabalho mais de liderança, mais voltado na igreja mesmo. Sou um homem cristão, sou um homem temente a Deus, e que eu estou sempre para desenvolver. Vem um convite desse tão especial para falar sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, de trazer experiência. Eu estou aqui, eu estou dentro, estou muito feliz. Muito obrigado, viu, Sérgio? que legal. Nosso prazer é meu, porque a sua história é incrível. Eu conheci o Navrosky o ano passado ou no ano retrasado, eu já nem lembro mais, mas não importa muito. E ele veio a um grupo que nós nos reuníamos, né, que foi criado durante a pandemia. Então, muitos grupos de masterminds, que a gente chama, grupos de discussão, grupos de pessoas que têm mais ou menos a mesma característica e querem se desenvolver, e a gente sempre trazia convidados muito especiais, e a Carla, que vou falar dela aqui um pouquinho, né, que é a Carla que nos apresentou, e a Carla está lá em Curitiba, é uma amiga muito querida, ela é do KD, ela tem uma empresa que ajuda na marca pessoal, ela e a Dani são fantásticas também, é bom citá-las, e o livro Liderança ao Extremo, que é o que nos entusiasmou aqui a convidar o Major Navrosky para vir falar, e ele vai também falar depois, mas primeiro eu quero que você conte uma coisa aqui. Por que o Exército? Ah, não tem como não, né? Filho de militar, crescido em quartel, a gente acaba vivendo o ambiente, né? O ambiente faz muito a pessoa, e eu creio muito nisso, entendeu? Então você acaba pegando o exemplo daqueles valores que você tem dentro de casa. Então eu via meu pai fardado todo santo dia, chegando em casa, a gente vivendo, respirando quartel, a gente ficava brincando de fazer pega-pega dentro de quartel, fugindo da guarda. Então, desde pequenininho, e eu ainda entrei para a formação, né? Entrei em colégio militar, eu fui do colégio militar de Juiz de Fora, fui do colégio militar de Curitiba, e aí foi muito fácil para mim a decisão, na hora que a gente está ali naquela encruzilhada da vida, né? O que que nós vamos ser, né? Qual profissão escolher? Para mim, eu já, assim, eu vou fazer a AMAN, eu quero ir para a Academia Militar das Agulhas Negras e eu quero seguir carreira. E aí foi a minha vontade, ela coincidiu com a vontade de Deus e eu fui muito sortudo, passei na prova, fiz um ano na preparatória lá em Campinas, como todo mundo, né? A gente entra por essa linha, né? A linha dos oficiais combatentes, a gente passa um ano em Campinas, mais 4 anos em Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras. E a partir dali, pelo mérito intelectual, você é posicionado dentro da sua especialidade. Eu sou de infantaria, então aí tem os quartéis de infantaria, e aí pela minha classificação eu acabei indo para Campinas. E aí em Campinas eu tive uma experiência profissional muito boa, no 28 Bio. Depois eu fui instrutor da escola preparatória de cadetes, então na onde que eu entrei, eu fui instrutor. Depois eu continuei no 28 Bio, em Campinas também, porque minha esposa, casei, minha esposa
minha esposa também tinha empresa em Campinas. Aí eu falei assim, eu já rodei tanto com meu pai, então deixa eu ficar um tempo que for aqui nessa cidade, que eu gostava muito de Campinas, né? E aí, em Campinas, eu tive essas grandes experiências que eu até relato no livro. Foi um período conturbado ali, nosso, né? De preparação aos grandes jogos, grandes eventos. E aí teve toda aquela preparação na cidade do Rio de Janeiro. Então começou ali em 2010, final de 2010, aquela invasão no Alemão, Complexo do Alemão, acho que todo mundo lembra, né? E aí, a partir dali, a gente teve rodízios de tropas indo, tanto para o Complexo da Penha, que fica do lado, né? E o Complexo do Alemão, para fazer a pacificação daquela área. E eu, por 2 oportunidades, eu passei mais de 6 meses na minha vida dentro daqueles complexos, né? Passei 3 meses no Complexo da Penha, passei 3 meses no Complexo do Alemão, depois eu fui para o Haiti, passei 6 meses lá no Haiti, destacado também, fazendo pacificação. Depois do Haiti eu voltei, fui para a Copa do Mundo já, direto. E aí, no meio da Copa do Mundo, o meu comandante falou assim, Navras, você tem que tirar férias, que faz tempo que você não tira férias, porque você está indo para a Maré. Então, vai acabar a Copa do Mundo e você já vai entrar para a Maré com a Companhia Operacional Sua. Eu era comandante de companhia, e aí eu falei assim, então tá bom, vou tirar férias. Só que essas minhas férias foram interrompidas, porque eu tinha que fazer reconhecimento na Maré, e o pessoal adiantou a missão lá, e acabou que comecinho ali em setembro a gente já estava preparando, e em comecinho de outubro a gente já estava lá na área de operações. Né? E eu falo para você que desde o início, né, que a gente vem sendo preparado para situações como essa. O pessoal pergunta para mim, o que foi mais difícil, o que foi mais desafiador na sua vida profissional? Eu falo assim, o mais difícil foi a Maré. Né? Por quê? Porque no Alemão, na Penha, como teve aquela invasão, o pessoal acabou que tinha a gente tinha um arcabouço jurídico mais bem estruturado. Então, a gente tinha possibilidade de entrar nas casas, a gente tinha mandato coletivo. Então, para a tropa, deu muita segurança. Então, não tinha armamento dentro daquela zona onde que nós estávamos. E na Maré já não, na Maré não teve isso. E aí, quando a gente entrou na Maré, as armas continuavam lá. E aí acabou que o cara ele também não podia sair da zona dele, porque senão ele ia para uma zona inimiga. O complexo do Alemão e da Maré, o complexo da Penha da Alemanha, ele é todo dominado pelo Comando Vermelho. Então, tem livre acesso. Só que a Maré, ela tem 4 facções. Ela tem Comando Vermelho, ela tem o Terceiro Comando Puro, ela tem um Amigo dos Amigos e ela tem a milícia também. Entendeu? Tudo dentro daquela mesma área. Então, alguém que sai do Comando Vermelho e vai para a área do Terceiro Comando Puro, ele morre. E se tem a possibilidade dele ficar sem a arma, ele perde a área dele, ele perde o comando dele. Mas aí entrou o pessoal das Forças Armadas, entrou o Exército, entrou o pessoal da Marinha. Nós entramos naquela área e acabou que não teve, né? Por, enfim, circunstâncias jurídicas mesmo, né? Que não me cabe falar, mas eu vivi na pele. Eu vivi na pele o enfrentamento. Então, nós vivemos uma guerra civil, uma guerra declarada, só que não foi narrada. Então, não teve narrativas com isso. E isso que me trouxe uma frustração grande, porque eu falei assim, cara, se eu não escrever, vai passar e quanto tempo que passou? Isso foi 2014, nós estamos em 2023, quase 10 anos, Sérgio, né? E aí eu falei assim, não, a gente tem que trazer, e principalmente, né, depois, sabe como que são a vida, né? Eu fiquei com aquele sentimento, eu vivenciei muitas coisas muito duras para um comandante ali, uma troca de tiro intensa, algumas situações desafiadoras de liderança, algumas coisas que me colocaram até a minha autoridade, minha credibilidade, o que fazer, sabe? Aquele momento da gente parar e fazer assim, ei, são coisas que o feeling do momento tem que te trazer e que você tem princípios, valores, você tem uma luz. Mas o como fazer vai ser o tempero de cada um, de cada líder. A gente pode ensinar a liderança o que for, mas na hora do combate ali, a gente pode planejar, mas o primeiro tiro ele vai mudar um pouquinho. A gente tem que ter essa flexibilidade. E na Maré aconteceu muito isso, e eu fiquei com aquele sentimento, assim, quando eu saí da Maré, eu falei assim, nossa, eu tenho que escrever um livro. Eu tenho que contar essa história. Eu acho que o povo tem que ler isso daqui. Eles têm que entender qual foi o sentimento de um comandante ali, naquela área. E eu confesso que eu procrastinei durante 3 anos, né? Aquele negócio da vida, muito trabalho. Só que teve um episódio muito duro para mim. Porque na mesma área onde que eu pacifiquei, 3 anos depois, na intervenção federal que teve também no Rio de Janeiro, um capitão conhecido, ele tomou um tiro e veio a falecer.
E eu fiquei comigo e me cobrei muito isso. Eu falei assim, poxa, eu vivenciei tudo isso, eu passei por experiência, eu não escrevi. E talvez aquela memória, o escrito, né, aquilo, o legado que nós deixamos, pode ser o alimento para que outras vidas sejam salvas. E aí foi o gatilho que fez eu falei assim, não, eu vou escrever de qualquer jeito. Então, era hora do almoço, era de noite, era cuidando de criança, mas escrevendo. E aí consegui concluir o ponto final no livro, e eu falo para você que toda vez que eu olho para o livro, o Liderança ao Extremo, me traz um sentimento de misto, né? De gratidão por conseguir ter concluído um trabalho, um projeto. Às vezes a pessoa assim, quem é um grande escritor que escreve 20, 30 livros, acha fácil, né? Mas eu sou um militar. e eu, com todas as minhas atribuições, eu consegui escrever esse livro, que me traz um orgulho muito grande, e principalmente é um pouquinho do orgulho da tropa que vivenciou aquilo comigo. São pessoas que já saíram do meu convívio, mas nunca sairão do meu coração. Nunca sairão do elo que foi forjado no meio de um combate. Uhum. Então é isso que traz, e traz um senso de propósito muito grande. Toda vez que eu faço alguma palestra com livro, eu trago a emoção e a honra, né? A honra de tudo aquilo que nós vivemos. E principalmente também pelo episódio que aconteceu com o Japa. Né? Uhum. Então é isso, meu irmão. Olha só que bacana. E você traz isso, e a gente pode levar isso para a vida privada, né? Você não é um homem da vida privada, mas é um líder na vida pública, no exército. E os paralelos dá para ser traçados, porque na vida privada não existe tropa, existe equipe, existe time. E as batalhas são diferentes, né? Elas não são violentas nesse sentido que você traz aqui do exército. Tem quando você invade não, né? Quando você vai pacificar um lugar, tem todo um risco. E o risco da vida privada do líder é o risco do negócio não dar certo. Olha que paralelos que a gente pode traçar. Inclusive, eu quero mostrar aqui, para quem está no YouTube, vai conseguir ver a capa do livro, e o livro está disponível na Amazon. Liderança ao Extremo, as dificuldades foram feitas para serem vencidas. E é muito interessante essa história, porque eu li o livro, é fantástico, é muito emocionante. Você, muitas vezes, na hora de ler ali, começa a gente ter uma sensação de estar lá dentro. Você escreve de uma forma muito gostosa, e trazendo esse paralelo, né, de dificuldades. Qual que é a tua grande dificuldade enquanto líder, enquanto comandante da tropa? Qual que é a maior dificuldade? Na verdade, assim, a gente conhecer, a gente se fazer entendido, né? A gente compreender para ser compreendido. Eu acho que eu acho que a comunicação ela é muito essencial. Eu trabalho com 4 pilares sempre, hein, Sérgio? Falando de liderança. É aquilo que eu creio. A liderança ela tem um líder, ela tem um liderado. São 2 pessoas, né? O líder e o liderado. E a gente tem que entender o ambiente a qual que o líder e o liderado eles estão envolvidos. Como que tá a pressão? Eu não sei qual que é a CNTP do meu liderado. Eu tenho uma CNTP, ele tem outra. O que está acontecendo na vida desse meu liderado? Eu tenho que entender o ambiente a qual que nós estamos. Uma coisa é eu liderar lá no quartel, outra coisa é eu liderar na maré. Uma coisa é eu liderar para que a gente cumpra alguma missão, algum exercício, algo que vai trazer um desafio, uma marcha, algo, e algo que vai vir trazer um vento de um tiro. Faz assim, ó, Sérgio, faz assim, ó. Faz assim, entendeu? Quando você sentir isso, igual, por exemplo, eu senti isso, só que isso foi um tiro vindo. Não era um sopro de alguém. Não é um sopro, não é um ventinho. Às vezes, quando eu faço isso, eu me arrepio por inteiro, porque eu lembro do que aconteceu naquela operação. De um tiro, o cara ter atirado e o vento vindo. E eu lembro da minha perna embaçar, tremer, meu coração pulsar, e meu olho embaçar, e eu querer chorar, bicho. Você entendeu? Aí você fala assim, pô, mas calma aí, você era um capitão, um comandante da tropa de infantaria, um cara paraquedista. Sim, cara. Só que às vezes você sente um 762 vindo no seu, e você fala assim, cara, não era vontade de Deus que eu fosse agora. Entendeu? Então a gente tem que ter essa percepção do ambiente. Lá eu vivi uma pressão diferente. E o meu subordinado vivia uma outra pressão. Então o grande desafio é assim, ó, conhecer o time.
Eu tenho que conhecer as pessoas com que eu trabalho, eu tenho que conhecer o ambiente com que eu trabalho, e eu tenho que estabelecer uma comunicação eficaz, eficiente, uma comunicação empática, uma comunicação que vai trazer a compreensão e ser compreendido, uma comunicação que eu falo e que eu consigo escutar, ter a escuta ativa, né? Então, são isso que vai fazer com que o líder ele realmente sobressaia para o objetivo, seja ele militar, igual conquistar e pacificar uma área, seja ele o lucro, né? Se você está numa empresa, você vai buscar o lucro, você vai buscar mais clientes, vai buscar os seus desafios que vão ser grandes e vão ser estressantes e que vão ser desafios. O próprio nome fala, né? E eu trago muito isso no livro porque essa frase ela mexe muito comigo, né? As dificuldades foram feitas para serem vencidas. Para mim é uma frase que pode ficar em para-choque de caminhão, né? Mas para mim ela faz muito efeito, que é falar assim, cara, eu não vou esmorecer. Tem dificuldade, ela foi feita para ser vencida. E se eu estou nessa situação, foi Deus que me colocou aqui para que eu possa vivenciar esse processo e passar por esse processo. E eu vou vencer esse processo. Entendeu? Então eu vou fazer com que esse meu time, com essa equipe, vá. Então a gente indo para a Maré, a gente organizou de um modo que as frações elas pudessem ser frações que já se conheciam, homens que se conheciam. Você montar um time que se entende. Então, eu dei liberdade para meus tenentes montar os sargentos. Assim, ó, você vai escolher os sargentos que você quer levar para a operação. E eu peguei os sargentos assim, você vai escolher os cabos e os soldados que você vai para a operação. Para a gente mitigar os problemas internos. Daquilo que é a pressão mesmo da operação, do ambiente. Quando a gente dividiu isso, facilitou muito a nossa comunicação. A partir disso, a gente entrou para a operação. E quando a gente entendeu que a operação não era uma operação que era só um patrulhamento ostensivo, mas era combate. A gente entrava para conquistar o terreno com base de fogos, e muitas vezes a gente ficava atrelado naquele ambiente, e para vir uma substituição. Só que é algo extremamente desgastante, porque você, como um líder militar, é muito mais fácil. Assim, todo líder ele tem... Qual que é o resultado? Qual que é o pragmatismo? O que eu tenho que alcançar? Né? Então, tipo assim, numa operação de pacificação, qual que é o meu objetivo que eu tinha? É o ganhar o apoio da população. Né? Só que ganhar o apoio da população é lá no finalzinho. O que me faz eu ganhar o apoio da população? Eu trago segurança para a população? Eu trago infraestrutura para a população? Eu trago saúde para a população? O que eu trago? Ou eu trago só uma segurança física? E que nem assim eu não consigo trazer, entre aspas. Porque colocaram a gente, né, como tropa, e falaram assim, eles vão resolver. E o pessoal tem essa mania, entre aspas, de colocar assim, o exército vai resolver. E não é o exército que resolve tudo. Nós somos um braço. Nós trazemos o braço da paz, da segurança. Só que se não vem infraestrutura, tu imagina, uma área que há 30 anos a polícia não entrava. 30 anos. 30 anos. 30 anos. Eu reforço 30 anos, porque é 30 anos, não é 3 dias, não é 3 meses, não é 3 semanas. É 30 anos, a polícia não entrava. A partir disso, o que acontece naquela área? Aquela área ela tem um governo próprio, que é o poder paralelo. O poder paralelo tem uma multinacional do tráfico que injeta naquela área pequena, que às vezes, igual a área onde que eu comandava, né, da minha companhia, era 1,5 km por 1. Entendeu? Praticamente 1 km quadrado. 2 km quadrados, vamos dizer assim. Não é uma área grande. Só que uma área com 2 km quadrados que mora mais de 100 mil pessoas. Num amontoado de casas. Entendeu? Nesse amontoado de casas, você não tem uma empresa que vai lá, nem a polícia entra lá. Qual que é a empresa que domina lá? A empresa multinacional do tráfico. A multinacional do tráfico, por semana, na minha área, ela rendia R$1 milhão por semana. Esse R$1 milhão, eles ficavam no comércio aonde? Dentro da própria comunidade. Não estou falando que a comunidade só tem bandido. Pelo contrário, claro que não. Tem sobreviventes. Tem gente que está batalhando, está lutando. Mas a pessoa precisa vender o gás, precisa vender a água, precisa vender o franguinho, precisa comprar remédio. Precisa de infraestrutura. E aquele dinheiro fazia circular. A partir do momento que eu coloco o braço armado, o exército ali dentro, a multinacional do tráfico, o dinheiro, não entra mais.
Ou vai entrar mitigado, de vez 1 milhão vai começar 200 mil por semana. Só que aquela área, como que eu ganho a confiança da população sendo que eu tirei todo o dinheiro deles? Não tem mais dinheiro, não tem mais circulação de dinheiro. O cara que vem para fazer minha segurança, ele não me traz a segurança, ele troca tiro comigo, vem bala perdida para mim e eu ainda estou sem dinheiro. Qual que é a... Então, para mim, como líder militar, eu falo assim, cara, para ganhar o apoio da população vai ser meio difícil. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso restabelecer o controle da área. Como que eu restabeleço o controle da área? Eu vou fazer o quê? Eu vou acabar com a arma dentro da área. Se eu vou acabar com a arma dentro da área, eu vou ter eu só com arma, eu vou gerar a segurança. Tá bom. Eu tenho ordem legal para que eu possa entrar nas casas? Não. Cara, como é que eu acabo com as armas se eu não posso entrar nas casas? Não, a propriedade ela é território inviolável. Eu não posso, você não tem mandato para entrar na minha casa. Eu não tenho mandato, mas eu estou trocando tiro. Aí acabava que a gente só conseguia entrar em casa quando a gente tomava tiro primeiro, e aí daquela casa que a gente identificou, a gente entrava como legítima defesa da tropa. Olha como que é difícil. É muito difícil. E aí toda vez você enfrentando vários e vários obstáculos, e como que fica a moral da tua tropa? A moral da tua tropa, às vezes na primeira semana, soldado é um cara bom. Soldado foi treinado para isso. Soldado tá trocando tiro, ele tá vibrando. Ele, não, estamos aqui, vamos. Só que passa uma semana, passa um mês, começa a vir um tiro mais perto da gente. A sensação de insegurança, e principalmente do enxugar gelo. Sérgio, a gente começa, mesmo que a gente acredita, a gente crê que a missão é o quê? Cara, eu vou tirar as armas, eu vou limpar, eu vou acabar com essa bandidagem daqui. Eu tenho um propósito, eu tenho algo que eu tenho que fazer, que tenho que defender. Porque uma vez que eu tiro as armas, eu consigo dar uma infraestrutura, eu consigo trazer o governo para me dar aquilo que o emprego, a saúde, que me dá a educação, que vem, e a gente, nós todos, em conjunto, nós conseguimos fazer com que a pacificação seja duradoura, estável, e que a gente tome aquela área e que não saia mais do nosso controle, que eu falo, do controle do governo do Estado do Rio de Janeiro. Você entendeu? Que não é do Exército. O Exército é só uma falha. Aí você começa. Dali a pouco o teu soldado começa a te questionar. Pô, cara, na época eu era capitão, capitão, a gente... Na mesma rua que a gente já trocou de tiro 30 vezes nessa mesma rua. E a gente vai lá de novo. A gente vai lá de novo, porque a gente sabe qual que é. Tem uma casa que tem uma metralhadora. Sérgio, tinha uma metralhadora, MAG. Metralhadora. Eu entrava na rua, tomava tiro de metralhadora, cara. 762. Isso não vai passar na narrativa da Globo, não vai passar. Na Globo ou em qualquer outra rede, não vai passar. Só que ele é metralhadora. E aí o teu soldado ele começa a te questionar. E aí vem as inseguranças, vem as vieses que você vai carregando. E como é que você motiva? Eu falo assim, é muito lindo você liderar no quartel, no papel, ou falar assim, ei, time, vamos lá, né? No treinamento, na selva é bonito, sem inimigo verdadeiro. Mas, pô, é maravilhoso, maravilhoso. Alguém que me vê fala assim, acha até que assim, ó, o cara escreveu um livro ali, ele é o Sun Tzu da guerra agora. Não é questão disso. Mas existe uma experiência que foi feita ali. Eu sei exatamente tudo o que aconteceu. Eu sei do meu soldado estressado, querendo bater na população e a gente segurando. Eu sei que você não sabe quem é bandido e quem não é. O cara acabou de trocar tiro com você, ele deixa a arma em casa, ele desce e passa e fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente está naquela tensão, a gente vira pro cara, bom dia, boa tarde. E muitas vezes, quando você virava bom dia, boa tarde para uma senhorinha, a senhorinha te xingava de tudo que era nome. Por quê? Porque você acabou com toda a circulação do dinheiro ali. Você não é bem-vindo, você está trazendo uma instabilidade ali. Porque quando os bandidos, a lei do bandido é muito mais fácil. Ninguém rouba aqui dentro da comunidade. Porque se roubar dentro da comunidade, a comunidade mesmo resolve, as leis da comunidade. Entendeu como que é complexo? A gente não agrada nem, vamos dizer, a nossa população, a nossa opinião pública, porque vai estar questionando se a gente está dentro da legalidade, porque todo repórter que entrou para falar comigo dentro da minha área, ele não queria falar comigo, ele queria ver um furo meu.
Ele queria ver onde que estava o meu erro. E eu falei assim, gente, mas calma aí. Eu sou o herói aqui. Sabe? O cara que vem aqui É para que o erro é o que defender. vai dar ibope para ele, né? Claro, claro. O que traz matéria para ele? Né? O que traz noticiabilidade? É algo que vai trazer a tragédia, que vai ser mais empolgante. Falar o erro de um soldado, o erro de uma tropa, um ferido, algo que traga isso. E quando a gente estava fazendo tudo direitinho, tudo certinho, não. Pelo contrário. E aí, só que essa insegurança, a gente fez praticamente esse arroxo mês de outubro todo. Eu conto no livro isso, né? A gente apertou para que a gente faça assim, cara, a gente vai sufocar. Então, se eu não consigo tirar as armas de uma vez porque eu estou com impedimento, o que eu posso fazer? Eu posso sufocar. Eu posso sufocar o tráfico. Não vai ter mais dinheiro. Porque aqui a boca, a gente consegue levantar onde que é a boca. Porque a gente consegue ver a área, o movimento da área. O cara de moto aqui, o cara de moto aqui, você começa a mapear. Então, assim, ó, tem uma boca aqui, tem uma boca aqui, tem uma boca aqui. Você, em 2, 3 semanas, você operando na área, você consegue identificar. Você começa a entender, você começa a ter a leitura do ambiente. E aí a gente fazia o quê? Agora é só nas bocas. E aí a boca, acabou que não tinha mais boca. Então eles começaram a ser o quê? Tráfico volante, tráfico em mochilinha pequenininha, tráfico que o cara consegue na moto conseguir fugir da gente. Então era um caça-rato, mas a gente sufocou. A gente sufocou de tal maneira que chegou em novembro, eles falaram pra gente assim, cara, ó, mandaram no rádio, porque a gente capturava alguns rádios e a gente escutava a frequência deles no rádio. E eles falaram assim, ó, ô periquito, vocês são burro pra caramba. De vez vocês ficarem só nas principais, deixar o miolo conosco, com a gente, com nós, entendeu? E aí vocês não iam ter problema nenhum, só que agora é guerra. E aí eles declararam guerra, porque eles não tinham mais o que fazer, eles não conseguiam nem pagar os próprios olheiros deles, porque eles foram sufocados. Então a nossa missão, a gente como tropa, a gente vai se animando. Pô, estamos vendo, passa o quê? Sufocar o tráfico, a gente conseguir liberar as armas, a gente ganhar o apoio da população. O apoio da população, eu falo para você que até hoje, eu não ganhei nem um bom dia, entendeu? Né? Mas foi aquilo que a gente buscou. Só que em novembro foi o maior desafio da minha vida. Porque o tiro começou a vir e vir cada vez mais perto. A gente trocava, a gente quebrava rotinas, a gente colocava mais tropa, a gente mudava, a gente tentava fazer algum tipo de operações de surpresa, de desbordamento, de flanco. A gente colocava outras técnicas para que a gente pudesse surpreender e que não causasse um perigo para a nossa tropa. O que eu mais sentia era fazer assim, Senhor, e que o Senhor deu um livramento de dia, porque o tiro estava vindo. A gente teve um militar nosso que tomou um tiro de pistola no braço, teve outro militar que tomou um tiro que pegou na nádega, entendeu? A outro militar que tomou um tiro que pegou no colete, ele foi salvo pelo tiro do colete, foi no meio do colete dele, entendeu? Então, e foi uma crescente. E eu vendo aquilo, eu fui falar com o meu comandante também muito preocupado. O comandante, cara, meus comandantes ali são líderes militares que a gente, assim, de tirar o chapéu. E todos nós, com a nossa inteligência, com toda a nossa vivência profissional, a gente, não, vamos trazer assim, vamos trazer aquilo. Tentando fazer com que a proteção da tropa pudesse ser a melhor possível. Mas era aquele negócio, o dominó do erro, né? Todo mundo sabe. Qual que é o gerenciamento de risco? Você está vendo que a coisa... Você vai ter que tirar aquele dominó, você vai ter que segurar, porque ele está vindo e você está vendo que vai causar algo mais complicado. E, infelizmente, Sérgio, 2 dias acabando a operação, faltavam 2 dias para eu passar minha área, para eu entregar para um novo contingente que ia vir substituir a gente. E aí a gente teve o falecimento do Japa. Ele tomou um tiro no rosto de fuzil, entendeu? Ele tomou um tiro no rosto no fuzil numa operação onde com o meu pelotão que eu estava, a gente foi emboscado, estava tomando tiro de 5 posições, eu pedi reforço para esse pelotão, impediu o blindado vindo, uma rua antes de chegar, esse reforço ele tomou um tiro no rosto. A gente fez todo o procedimento, levamos para a UPA, só que infelizmente é um tiro de fuzil. Um tiro de fuzil no rosto, pegou aqui, saiu por aqui, e infelizmente ele veio a falecer. Entendeu? Então, tipo assim, a gente vivenciar isso, às vezes a pessoa fala assim, cara, mas é normal o militar morrer? Cara, nunca vai ser normal. Você às vezes pode estar escutando que um policial morreu. Cara, não ache isso normal.
Não é possível que a gente possa estar achando que uma vida é normal ser perdida. Entendeu? Ah, mas você tinha que estar preparado, porque você é treinado para a guerra. Sim, eu sou treinado para a guerra. Para a guerra mesmo. Só que eu entro em todas as casas na guerra. Na guerra eu tenho artilharia, na guerra eu tenho força aérea, na guerra eu tenho morteiro, na guerra eu uso todos os meus meios. Eu tenho canhão. Na guerra eu faço a guerra, eu sei o que é guerra. Entendeu? Só que eu não estou em guerra com meus próprios habitantes do meu país, com a minha própria população. A partir disso é um conceito que a gente entra, e eu não estou criticando ninguém aqui, nunca nem vou, e eu não sou. Quem sou eu para falar do Exército, tá? Eu não sou ninguém. Pelo contrário, quem fala do Exército é o comandante do Exército, alguém eu admiro demais, entendeu? Mas a gente tem que ter a percepção de que a tropa ela vai ter um comandante, que naquela ocasião era eu, o capitão Navroski, na época. E está no front ali, né? E que eu vivenciei tudo isso. E eu vivenciei a gente chorando. E aí eu vivi aquela experiência que é a pior experiência que um comandante pode viver, Sérgio. De você ter um subordinado que veio a falecer. Você vê lá o corpo, você entregar a bandeira do Brasil para uma mãe. Você não está entregando uma pessoa, você não termina. Mesmo que a gente... Né, eu conto no livro mais detalhado, mas... a gente nunca mais vai recuperar. A gente nunca vai achar que a gente fez um bom trabalho, porque a gente deixou um dos nossos lá dentro, entendeu? Então, é algo que o livro veio até para trazer uma cura para mim. Eu falo isso de uma coisa assim, muito verdadeira, porque é assim, a gente cura, a gente se perdoando, a gente entendendo, e a gente fala assim, por quanto tempo eu não levei, eu confesso aqui para você, que eu era um mau líder, que talvez eu poderia ter feito algo, sabe aquele negócio que depois que aconteceu você vem trazendo, e que na verdade não, depois de muito tempo eu entendi que não, não, pelo contrário, é onde que a gente muitas vezes é ferido, é onde que nós somos posicionados para Deus para que a gente possa gerar instrumento de cura. Eu sou um homem curado na liderança, mas é porque hoje eu tenho cicatrizes e cicatrizes profundas. Eu trago liderança, eu falo sobre as minhas redes sociais de liderança, eu dou aula de liderança na igreja, eu sempre estou envolvido com a liderança, mas é porque eu entendi, porque às vezes Deus me permitiu ser ferido numa forma que eu tenho uma baita de uma cicatriz. Talvez eu não conheça alguém que tem uma cicatriz tão profunda, entendeu? Hoje eu consigo rir dessa situação, mas não é descaso, é pelo contrário, é porque eu realmente fui curado nisso. E hoje eu consigo entender o propósito, de fazer assim, ei, a gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que desenvolver o máximo do nosso potencial, nós temos que buscar ferramentas de estar com a conexão, da gente fazer e ter um propósito de vida. Eu acho que isso é mais significativo, porque hoje eu olho para trás com toda essa história e falo assim, gente, como é que foi bom a maré para mim? Foi boa para mim, porque tudo isso foi uma evolução da minha carreira para me trazer hoje aqui. Hoje eu ensino liderança de um jeito que é liderança de Deus, né? Hoje eu trabalho com liderança mais na igreja, assim, Sérgio. Eu lidero um grupo de homens, né? O Ministério de Homens da minha igreja. É um ministério muito grande e eu trago essa essência, porque a liderança ela está envolvida também com o posicionamento do homem dentro de casa, como sacerdote dentro da família, como um homem que vai direcionar a casa, o lar, a família, vai trazer princípios e valores. E é isso que eu acabo encaixando. Então, tipo assim, eu falo assim, olha como que Deus foi tão maravilhoso. Que fez eu lá, passei por todo o deserto, todo o processo, e hoje eu faço o quê? Eu restauro famílias, entendeu? Muito legal, excelente. Eu anotei algumas questões aqui que você falou, algumas palavras-chave para a boa liderança, independente de onde seja, né? Seja na área pública, na área privada, na nossa casa, empatia, comunicação, propósito, objetivo, missão, estratégia, olha quanta coisa legal aqui, ética, valores, você trouxe um monte de coisa muito bacana, e eu quero te agradecer, tudo que é bom dura pouco, né? Parece um chavão, mas assim, o nosso tempo já está estourando aqui, e eu agradeço muito a você por ter trazido a tua história incrível, recomendo que quem ainda não leu o livro, leia, vale a pena, é muito emocionante, muita lição realmente de liderança na prática, e uma liderança diferente daquilo que a gente está acostumado nas empresas. Então, super obrigado, e fala para as pessoas aqui que estão nos ouvindo ou nos assistindo, aonde eles conseguem encontrar seu livro.
Obrigado mais uma vez. Primeiro que para mim é uma satisfação, uma alegria. Primeiro pela conexão, né? Poder falar contigo já é uma honra, tá, Sérgio? Obrigado mesmo. O pessoal pode me acompanhar nas minhas redes sociais, né? O Instagram é Rafael com PH Nawrocki. O Nawrocki fica um pouquinho mais complicado. Mas a gente coloca aqui na descrição, aqui, depois vai ter o link direto lá para o seu Instagram. Fica mais fácil. No Instagram, na bio do Instagram tem um linkzinho lá para o livro, mas também em todas as livrarias, né? Tem ele físico, tem ele digital, né? Tem na Amazon, tem em todo o país. Eu acho que, igual eu falei com muitos amigos meus que são do meio civil, né? Eles falam assim, cara, eu estou empregando teu livro na minha empresa, né? Eu falei, que bom, cara. Eu falei assim, pô, que bom, porque é isso que é alegria. Porque muitas vezes a gente está focado em só uma coisa, mas talvez aqui paralelo tem uma outra forma de lidar com as situações complicadas também, e que você pode muito trazer, e isso vai gerar o conhecimento e uma sabedoria, né, para algo novo. Então, eu peço para que vocês, se vocês tenham gostado daquilo que eu trouxe, que queiram ler e queiram divulgar. Quem sabe, né? Quem sabe esse Liderança ao Extremo não possa virar um filme. Quem sabe a gente não pode ver, né? Numa Netflix da vida. Eu falo isso porque muitas vezes a leitura, às vezes, não abrange tantas pessoas. Mas, às vezes, um filme pode, né? Quem sabe? Um filme, né? Pode, com certeza. Uma série, um filme, documentário. Um documentário, nossa. Então, tá joia, Nawrocki. Muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente, de estar aqui contando essa história incrível, uma coisa totalmente diferente, inusitada aqui no CoachCast, que normalmente eu trago sempre líderes do mundo privado, né, apesar de ter tido já algumas pessoas, né, da área pública também, mas é fantástico essa visão, assim, esse entendimento aí. Super obrigado mesmo pela sua gentileza. Obrigado, meu amigo. Até mais. Com Deus.